Cerco medieval, a verdade sombria por trás dos castelos. Quando você pensa em um castelo medieval, provavelmente imagina bandeiras ao vento, muralhas imponentes, cavaleiros brilhando sob o sol e uma sensação de segurança quase absoluta, como se aquelas paredes de pedra fossem inquebráveis, como se nada naquele mundo antigo fosse mais seguro do que estar atrás daqueles portões de madeira reforçada. Mas a verdade é que por trás dessa imagem romântica existe um dos capítulos mais sombrios da história medieval: o mundo silencioso e lento dos cercos, onde a guerra não se vencia em minutos, mas em meses de fome, doença, medo e desespero. Hoje, no Enigma Global, você vai atravessar essas muralhas e descobrir o que realmente acontecia quando um rei decidia que aquele castelo não deveria mais existir. Por fora, tudo parece simples. Um rei ofendido, um inimigo atrás de pedras grossas, um exército de milhares de homens armados. Mas o problema começa quando a matemática entra em cena. Como é que um rei com 1000 soldados derruba uma fortaleza defendida por 1000 ou mais homens protegidos, abastecidos e conhecendo cada pedra daquele muro? A resposta é incômoda. Eticamente, você não derruba. Na prática, você transforma a vida de todos ali em um inferno calculado. Porque o cerco medieval não era uma batalha rápida, era um processo longo de desgaste que esmagava não só corpos, mas espíritos. A primeira ideia sempre parece simples. Se as pessoas precisam comer para viver, basta cortar o alimento, bloquear caravanas, fechar estradas, impedir que qualquer saco de grão se aproxime dos portões. Em teoria, 3 semanas sem comida e o corpo não aguenta mais. Mas os senhores feudais conheciam essa lógica bem antes de seus inimigos. Por isso, muitos castelos eram verdadeiros depósitos de sobrevivência, com grãos armazenados, carne salgada, peixe defumado, água de poços internos e até pequenos lagos e viveiros dentro das muralhas. Em alguns casos, uma fortaleza podia resistir até 30 semanas de cerco sem cair em colapso imediato. Enquanto isso, lá fora, o exército atacante parecia forte no primeiro dia, mas a cada semana o brilho desaparecia. A guerra na Idade Média era feita por homens que também eram agricultores, camponeses tirados de suas terras, longe de suas plantações. Se a colheita se perdia, a família morria. Então manter esse exército parado por meses diante de um castelo significava algo simples. Aos poucos, a paciência acabava. Os homens começavam a desertar, a fugir durante a noite, a voltar para casa, a abandonar o rei no campo enlameado, diante daquelas pedras silenciosas. Quando o exército começava a parecer menor e mais cansado, uma nova ameaça surgia. Não era uma flecha, não era uma pedra, era a porta do castelo se abrindo. Não para se render, mas para contra-atacar. Os defensores escolhiam um momento de maior fraqueza do inimigo, saíam em uma investida rápida, matavam, incendiavam equipamentos e voltavam para dentro, reforçando a mensagem psicológica. Não somos nós que estamos cercados, são vocês que estão presos aqui fora. Não foi por acaso que cercos como o de Kenilworth, na Inglaterra do século XIII, acabaram em humilhação para o exército real. Quem se imaginava como dominador, descobria que na prática era quem estava sendo lentamente desgastado. Lá dentro, os defensores criavam açudes, moinhos, manuseavam estoques. Lá fora, os soldados reais lutavam contra a fome, a lama e doenças como a disenteria, porque um campo de cerco longo se transformava em pouco tempo em um pântano de corpos doentes, de água contaminada e de tendas fétidas. Enquanto isso, cada camponês que morreria de fome em casa porque não colheu seu trigo representava também uma semente de ódio plantada contra o rei que ordenou aquele cerco fracassado. Essa é a face menos glamurosa da história militar, a face em que a decisão de sitiar um castelo não destrói apenas um inimigo, mas toda uma economia de vilas, famílias e campos. Se a fome não resolve, o segundo impulso é sempre mais direto. Se não conseguimos quebrar a vontade deles por fora, vamos quebrar a pedra por dentro. É o momento de mandar os homens correrem até a muralha, respirar fundo e atacar. A imagem parece heróica, bandeiras avançando, tambores rufando, soldados subindo escadas. Mas a realidade de um assalto frontal a um castelo é brutal. É como mandar seus soldados enfrentar um animal gigantesco em um espaço minúsculo, onde tudo favorece quem está lá em cima. As paredes foram construídas exatamente para isso, altas, espessas, certas de que não podem ser derrubadas com um simples impacto. Lá em cima, arqueiros, besteiros, defensores com pedras, troncos, óleo fervendo, observam cada movimento, enquanto os atacantes se aproximam escorregando na mistura de lama e sangue. Cada passo é pago com flechas, cada escada apoiada na muralha é uma aposta, é uma linha de vida que pode ser empurrada de volta para o chão em segundos, junto com 20 homens que confiavam nela. A moral do exército despenca quando um soldado vê seu amigo subir uma escada, quase tocar a borda da muralha e desaparecer esmagado por uma pedra enorme. O cerco medieval transforma a paisagem em um cenário de pesadelo, onde cada tentativa de aproximar o corpo da muralha é punida com dor imediata. Os reis sabiam que assaltos frontais podiam funcionar, mas as estatísticas eram cruéis. A maior parte das tentativas terminava em uma pilha de mortos diante de uma porta que continuava fechada. Foi por isso que a engenharia entrou em cena, e as máquinas de cerco começaram a se multiplicar.
Não bastava apenas empurrar escadas, era preciso construir torres móveis, altas estruturas de madeira com rodas, que permitiam que os soldados subissem protegidos até a altura das muralhas, que pareciam geniais até a primeira chuva, o primeiro terreno irregular, o primeiro incêndio. Bastava uma vala mal percebida ou uma chuva de flechas incendiárias para transformar aquela torre de esperança em uma fogueira macabra lotada de gente gritando lá dentro. Outra solução era concentrar toda a força em um único ponto, o portão. A porta reforçada com ferro e madeira que se tornava o alvo de arietes, troncos pesados suspensos sobre um teto de madeira, carregados por soldados que avançavam com a cabeça baixa enquanto pedras e flechas tentavam alcançá-los. Cada impacto do ariete contra a porta era um teste de fé. Do lado de fora, eles se perguntavam quanto tempo a madeira suportaria. Do lado de dentro, os defensores sentiam a vibração atravessar as paredes e se perguntavam quanto tempo seus nervos suportariam. Nessa guerra lenta, as máquinas de cerco mais eficientes se tornaram as catapultas mais avançadas da época, os grandes instrumentos de projeção que lançavam pedras enormes a grandes distâncias. E acima de todas elas, um tipo se destacou, o trabuco, uma máquina baseada em contrapeso que conseguia arremessar blocos de pedra, troncos, às vezes até cortos de animais mortos por cima das muralhas, não apenas destruindo estruturas, mas espalhando caos nos pátios internos. Porque o impacto de uma pedra de dezenas de quilos caindo no meio de um espaço apertado não era só físico, era psicológico. Cada lançamento lembrava aos defensores que eles não estavam protegidos por completo. Havia também armas como a balista, um gigantesco arco montado em estrutura de madeira capaz de lançar dardos enormes de ferro contra alvos específicos. Diferente do trabuco que atacava o castelo como um todo, a balista escolhia uma vítima, um comandante, um mensageiro, um homem específico sobre a muralha. Era uma arma de guerra psicológica, um lembrete silencioso de que ninguém estava realmente fora do alcance. Em muitos cercos, essas máquinas de guerra não serviam apenas para quebrar pedra, mas para quebrar a mente. Ver ao longe uma estrutura gigantesca ser montada durante dias era uma mensagem clara. O inimigo está disposto a investir tempo, madeira, ferro e vidas apenas para transformar a sua casa fortificada em ruínas. A história registra não só o uso dessas armas, mas os efeitos que elas tinham sobre a moral, tanto dos atacantes quanto dos defensores. Quando nem pedra, nem fome, nem o choque frontal resolviam, ainda restava o subsolo. Os túneis cavados sobre as muralhas, os mineradores que transformavam o cerco em uma guerra de sombras. Homens escavando em silêncio abaixo da terra, tentando enfraquecer a base da muralha e depois incendiar os pilares de madeira que a sustentavam. Um método que derrubou torres inteiras, como em Rochester, na Inglaterra, mas que exigia tempo, coordenação e muita sorte, porque os defensores podiam escavar túneis de contra-ataque, encontrando os inimigos no meio da escuridão, transformando a mineração em combate corpo a corpo sob a terra. Mas talvez o ponto mais sombro dessa história oculta dos cercos medievais não esteja nas pedras que caem, nem nas máquinas que rugem, e sim naquilo que o ser humano é capaz de fazer quando decide que o inimigo não é apenas um adversário, é um problema a ser apagado do mapa. Quando a paciência acabava e o rei estava disposto a cruzar todas as linhas, o cerco se tornava uma arma de terror puro. Em vez de atacar a muralha, atacava-se a alma de quem a defendia. Corpos de animais mortos, cadáveres em decomposição, restos humanos, fezes, eram arremessados para dentro do castelo, espalhando cheiro, doença e desespero. A água dos poços podia ser contaminada, os pátios se transformavam em espaço de contágio. Em alguns casos, doenças como a peste eram levadas para dentro das muralhas por corpos infectados lançados por máquinas de cerco. E o castelo, antes proteção, tornava-se uma armadilha mortal, onde ninguém podia sair sem encontrar o inimigo lá fora. Ao mesmo tempo, fora das muralhas, vilas inteiras podiam ser queimadas diante dos olhos dos defensores. Camponeses capturados eram exibidos, usados como mensagem viva. O recado era cruel. Aquilo que vocês prometeram proteger está nas minhas mãos agora. Se não abrirem os portões, todos eles pagarão o preço. Nessa escalada de crueldade, o cerco deixava de ser apenas uma disputa por território e se tornava um teatro de horror projetado para destruir qualquer resquício de esperança. É aqui que a guerra se revela em sua forma mais brutal, não como uma sequência de batalhas rápidas, mas como um processo de desgaste emocional. Dia após dia, noite após noite, goteiras pingando sobre leitos improvisados, ratos correndo sobre grãos cada vez mais escassos, orações sussurradas em capelas escuras, cartas que não chegam, boatos que se espalham sobre reforços que talvez nunca venham. O conflito deixa de ser uma luta entre reis e passa a ser um teste de resistência da própria mente humana. É exatamente esse tipo de camada oculta da história que o Enigma Global investiga. As decisões invisíveis por trás dos grandes muros, o medo que não aparece nos mapas, os dilemas morais que nunca entram nas datas dos livros. Se você quiser continuar explorando esse lado mais sombrio das guerras e dos castelos medievais, considere se inscrever no canal O Enigma Global e deixar seu like. Isso mostra para o algoritmo que a história ainda importa e nos ajuda a trazer documentários cada vez mais profundos. O cerco, em última análise, não era apenas sobre derrubar uma muralha, era sobre fazer o outro lado perder a vontade de continuar existindo naquela forma. Por isso, tantos cercos terminavam não em rendição honrosa, mas em pactos frágeis. Portas se abrindo para exércitos que sabiam que ali dentro encontrariam não um povo derrotado em batalha, mas gente quebrada por dentro. Um castelo caía quando as pedras rachavam.
mas caía de verdade quando os olhos de quem defendia aquelas pedras paravam de acreditar que valia a pena morrer por elas. Quando hoje olhamos para as ruínas de um castelo e tiramos fotos em frente às muralhas, raramente lembramos desse outro lado, da lama, da fome, dos corpos apodrecendo, dos túneis colapsando, das famílias olhando pelas frestas e se perguntando se veriam o nascer do sol mais uma vez. Por trás de cada pedra preservada existe uma memória de cerco, e por trás de cada cerco existe uma pergunta incômoda. Até onde um rei, um comandante ou uma civilização está disposta a ir para não admitir que perdeu? Se esse vídeo está fazendo você enxergar os castelos de outro jeito, não apenas como cenários de filmes, mas como máquinas de guerra e sofrimento, deixe o seu like e comente que outros mistérios da história medieval você quer ver aqui no Enigma Global. Isso ajuda a guiar nossas próximas investigações e mantém viva essa conversa sobre o passado que ainda ecoa no presente. No fim, a verdade é que o cerco medieval não foi apenas uma técnica de combate, foi um espelho cruel de quem éramos naquele tempo. Um mundo disposto a transformar fome, doença e terror em ferramentas legítimas de poder. Entender isso é desconfortável, mas necessário, porque a história oculta dos cercos nos lembra que a linha entre estratégia e crueldade absoluta é muito mais fina do que gostamos de admitir, e que toda muralha, por mais alta que pareça, um dia pode ruir, não só pela força da pedra que cai, mas pelo peso das decisões humanas que a cercam. Se você ficou até aqui, é porque esse lado menos romantizado da história fala com você de alguma forma. Então inscreva-se no canal Enigma Global para não perder as próximas investigações sobre guerras, mistérios e civilizações ocultas. Cada novo episódio é uma tentativa de entender não só o que aconteceu, mas por que escolhemos fazer da violência uma linguagem tão constante ao longo dos séculos.